A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Previdência Complementar, tem a honra de apresentar o webinar Reforma Tributária, Impactos na Previdência Complementar. Evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Direito Tributário e da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Ana Paula Oriola, presidente da Comissão de Previdência Complementar da UAB São Paulo. Olá, boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde aos nossos painelistas, boa tarde, professor Wagner, boa tarde, Fabiana, Flávio, Eduardo, Ronaldo. É ótimo estar aqui com vocês, agradeço imensamente terem aceitado o nosso convite para falar aí de reforma tributária, né, que não é uma matéria singela nesse momento, né, são tantas as reformas e tantas as questões que ainda estão por vir, né, e ainda mais isso misturando com a previdência complementar, que também, em virtude da reforma da Previdência, está passando aí por uma nova fase, por um novo enfrentamento, que vai mudar muito, talvez, o seu formato, ela está diante de novos desafios. Esse evento aqui, a gente conta com o apoio da FIPECAF, que tem sido nossa parceira em vários eventos, contamos com o apoio da CAMES, que também nos apoia aí do Núcleo de Previdência Complementar da CAMES, temos o apoio da Comissão de Direito Tributário, agradeço muito a doutora Tatiana Pistelli e a doutora Fabiana Tomé, que está aqui hoje com a gente, pelo apoio da Comissão de Direito Tributário, e também com o apoio do IPCOM, que se dedica ao estudo da Previdência Complementar e da Saúde Suplementar no Brasil. Bom, os nossos painelistas são todos extremamente aí, né, conhecedores do direito tributário e da previdência complementar. E eu sempre digo que a previdência complementar, especialmente a fechada, sempre viveu no fio da navalha tributário, né? Por que eu digo isso? Ela tenta ali se equilibrar, né, para evitar, para deixar ao largo a tributação. Isso acontece desde uma luta por imunidade, depois uma isenção, depois o questionamento do que é serviço, a possibilidade da tributação pelo PIS/COFINS, a equiparação às instituições financeiras, né? Temos outras demandas aí de ISS, temos questões também relacionadas ao ITCMD, que são bastante relevantes hoje, que vão voltar à tona em diversos estados. Sem contar isso tudo, nós temos ainda novas reformas que podem mudar este cenário de tributação, que podem gerar impactos nesse setor, lembrando que muitas entidades fechadas de previdência complementar também são autogestões em saúde, então também tem a questão do que tributar na saúde suplementar, né? No primeiro dia que teve o projeto do governo, já teve uma carta da Unidas dizendo, olha, não dá para tributar as operadoras de autogestão como operadoras de mercado, né? Então, quer dizer, a previdência complementar ela ainda tem essa característica de autogestão em saúde. A aberta, ela já tem mais reconhecida, né, a sua carga tributária, porque ela está dentro, né, ela está atrelada às instituições financeiras, elas são sociedades anônimas, e, portanto, mas também temos questões aí, inclusive de PIS/COFINS, né, o que tributar dentro, né, desse papel das entidades abertas de previdência complementar, que também é uma questão bastante relevante. São vários temas que estão aí em repercussão geral, mas hoje a gente quer conhecer um pouco o que fazer, o que seria, inclusive, válido para esse setor diante da reforma tributária, né? O que é importante para que seja uma tributação possível, que não inviabilize
né, os planos de previdência complementar, que estendam e que ampliem também a previdência complementar, porque isso é uma das metas da reforma da Previdência, né? Quando a gente teve a emenda constitucional número 103, houve uma ampliação do horizonte da previdência complementar, né? E isso vai ter que se unir com a reforma tributária para que esse horizonte seja possível, né? Afinal de contas, quando a gente abre a possibilidade de que os entes federativos tenham previdência complementar com entidades abertas e fechadas para os servidores públicos, a gente vai ter que saber exatamente onde a gente vai ter o calo da tributação, né? Calo que, digamos, é necessário, porque a sociedade depende dele. Né? Mas, enfim, então essa é uma questão muito relevante para o setor e as reformas estão aí causando sempre perguntas, dúvidas, a limpeza da bola de cristal, né, Eduardo, né, professor? A bola de cristal, a minha está quase quebrando, de tanto que eu tenho usado. Mas, assim, é uma futurologia que a gente vai tentar hoje conversar um pouco aqui. Vou passar para o Ronaldo falar um pouco, é uma honra para a comissão estar aqui. Ronaldo, como vice-presidente da comissão, vai falar um pouquinho, e depois eu vou passar a palavra para o Eduardo, antes vou ler o currículo dele, e a gente vai conversar aí sobre essa matéria um pouquinho complexa. Ronaldo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Fabiana, Eduardo, Flávio, professor Valera. É um prazer, mais uma vez, estar num bate-papo, mais uma vez, com um tema interessante aqui na Comissão de Previdência Complementar da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. E só complementando rapidamente, Ana, o que você vinha dizendo, e você acabou de rememorar que a Previdência também acabou de passar por uma reforma. Essa reforma ela elimina uma série de barreiras tradicionalmente existente entre as previdências fechadas e abertas, dar contornos mais homogêneos para essas duas previdências, não obstante a reforma ter deixado claro que ainda vão existir as previdências abertas e fechadas, significa dizer um remodelamento dessas previdências. E já que elas passam a competir, esse remodelamento vai ter que identificar problemas que afetam a umas e não afetam as outras, dentre eles o tributário. E me parece que o tributário, essa dificuldade que você menciona, que sempre existiu no que diz respeito ao tema previdência privada, ela advém também de uma legislação infraconstitucional que já carece de atualização há um bom tempo, né? Lembrando da dificuldade de uma normatização que veio de 2001, na sequência um Código Civil de 2002 que acabou descasando com preceitos que estavam no regramento complementar de 2000. Então, já há algum tempo carece de uma atualização. Essa atualização me parece que é premente, tendo em vista a reforma do ano passado, e com foco agora, evidentemente, nas perspectivas tributárias. Lembrando que hoje você tem a perspectiva, um pacote para o seu planejamento futuro que é considerável e com uma cultura para análise desse planejamento que é diferente da que era do passado, da década de 80 e da década de 90. O que significa dizer que os incentivos ou não tributários eles serão determinantes para a atual geração e as futuras gerações escolherem se elas vão querer a preservação da incolumidade financeira do seu futuro inserida num ambiente do sistema de previdência ou se eles vão preferir um ambiente do sistema financeiro. E as reformas que vieram e que advirão, especialmente o tributário, me parece que serão determinantes também para isso, né? A perspectiva tributária sempre foi importante para a escolha da opção previdenciária. Então, o tema me parece dos mais atuais. E eu também estou ansioso para ouvir os nossos painelistas e acho que agora a Fabiana veio com suas ponderações. É isso, Ana? Isso, nos honra aqui hoje como mediadora a Fabiana, ela é que é professora da PUC de São Paulo, do IBET, que conhece profundamente o direito
tributário, e depois aí a Fabiana vai falar algumas palavras e logo em seguida a gente vai passar para os panelistas, e eu aviso a todos que é a Fabiana que está passando cola aqui para a gente em direito tributário, tá? Ela passou cola, eu não vou estar escondida a cola, mas eu vou ler aqui direitinho, eu prometo não errar a cola, Fabiana. Palavra, Fabiana. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Agradeço imensamente pelo convite para participar deste importante webinário, dessa interdisciplinaridade tão relevante na atualidade, afinal, reforma tributária tem impacto em tantos setores e na questão da previdência complementar também é um deles, né? Cumprimento o doutor Ronaldo, doutor Eduardo, doutor Flávio, professor Wagner, e eu me sinto lisonjeada em estar aqui representando a Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo, tentando exercer juntamente com os demais esse exercício de futurologia, né? Já que nós não sabemos o que virá, como virá em relação a essa reforma tributária, em relação a tantas as propostas. Então, estou ansiosa para ouvir as palavras, as considerações dos palestrantes, para que nós possamos refletir e, eventualmente, solucionar algumas dúvidas, alguns pontos controversos que podem surgir destas reformas. Muito obrigada. Bom, eu vou passar aí a palavra para o Eduardo, ele que é advogado graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC, onde nós também estamos, né, professor Balera? Extensão do Programa de Educação Continuada de Contabilidade Fiscal pela GVLO, mestre em Direito Tributário pela GVLO, doutorando em Direito Constitucional e Processual Tributário pela PUC, professor palestrante no Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Tributário na Escola de Direito de São Paulo da FGV. Ele é professor de cursos do MBA, ele escreve bastante, né, Eduardo? Então, Eduardo, conta um pouquinho para a gente desse panorama do que você puder saber com a sua bola de cristal particular, né, de como estão o andamento aí dos projetos para as reformas, né, principalmente as PECs, o PL 3887, como que você sente o caminhar dessa história toda e ainda todos os penduricalhos que vão submeter, né, a votação. Então, com a palavra, Eduardo, muito obrigada. Boa tarde a todos. Quero iniciar cumprimentando Ana Paula, Ronaldo Galo, Fábio Rodrigues, Fabiana Tomé, professor Wagner Balera, agradecer o convite formulado por essa comissão para tratar de assunto tão importante e tão atual, talvez o mais importante neste momento que passamos. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que acho que é importante a gente assumir é que desde a Constituição de 88, várias iniciativas de reforma tributária surgiram e nunca chegamos até onde estamos hoje. As propostas foram apresentadas, PEC 45 foi votada em Comissão de Constituição e Justiça, Senado e Câmara se uniram, criaram uma comissão mista com 50 integrantes, 25 deputados, 25 senadores, estão engajados com uma agenda de trabalho, com uma promessa de apresentar o relatório até o final deste mês de setembro e já submeter à votação na comissão em meados de outubro. Ou seja, as propostas que lá estão efetivamente estão caminhando e eu acho fundamental iniciativas como essa para que a gente possa despertar o que na Europa se fala muito do pré-consentimento, né? No Brasil estamos acostumados a discutir a qualidade da lei, a qualidade jurídica, a qualidade material da legislação após a sua edição, né? Então, acho que essa discussão prévia à própria edição de uma norma de tamanha repercussão, ela é fundamental. Muita coisa se fala, a democracia está fervendo, grupos de interesse atuando a todo vapor. Numa reforma dessa grandeza, sempre há grupos perdedores, grupos ganhadores, e, naturalmente, aqueles que perdem vão gritar, os que ganham vão apoiar e constroem discursos para embasar os seus pontos de vista. O que eu acho que é importante para a gente pontuar e ponderar, tentando conectar
com o próprio propósito dessa comissão. Primeira coisa, as propostas que lá estão, quando falamos de PECs, né, elas tratam da tributação sobre o consumo. Né? Sabemos que há várias grandezas econômicas, várias bases econômicas sobre as quais os tributos incidem. Né? A do consumo é a principal delas, do ponto de vista de arrecadação, de complexidade, né? de regressividade. Né? Os tributos de consumo são os mais regressivos. Tem o segundo grupo, que é a tributação da renda, tem a tributação do patrimônio, tem a tributação da folha de pagamento e tem uma série de outras menos importantes, né? Tributação de recursos minerais, tributação de comércio exterior, mas o que está a tratar as PECs que lá estão? Tributação sobre o consumo, esse é o primeiro ponto. A PEC 45, ela reúne 5 tributos em um, PIS, COFINS, IPI, ISS, ISF e ICMS. A ideia é unificar isso num único tributo de valor adicionado, nominado IBS, em linha com os IVAs mais modernos do mundo. Né? O nome IVA é um nome antigo, os IVAs mais modernos da última década, Goods and Services Tax, Imposto de Bens e Serviços. São tributos, via de regra, que atendem, talvez de maneira mais adequada, critérios de justiça tributária, tributos não cumulativos de verdade, diferentemente do que aí está. Né? Nós temos PIS, COFINS, cumulativo, não cumulativo, monofase, com IPI, com uma tabela enorme de alíquotas e de produtos de acordo com a essencialidade, ICMS com 27 legislações definindo bens e respectivas alíquotas, ISS 5.570 municípios legislando, ou seja, é uma loucura. São vários tributos de consumo que incidem na sua origem. Né? É o único país do mundo, dos 168 países, segundo algumas pesquisas, que adotam algum tipo de IVA, em que a tributação do consumo se dá na origem e não no destino. Né? Daí que alguns, até o professor Chueira, essa semana, sugeriu o nome de tributo IC, né? O Imposto sobre Consumo. Né? Por quê? Porque, de fato, ele incide lá na ponta final sobre quem adquire o bem, sobre quem adquire o serviço. A crise que vivemos, ela é inegável. Os entes federativos, muitas pessoas levantam bandeira do Pacto Federativo contra essas propostas que aí estão, mas veja, nós precisamos fortalecer a federação. 1/3 dos municípios sequer conseguem pagar o seu 13º salário. Né? Há 6, ou antes da pandemia, havia só 6 estados em situação financeira minimamente saudável. Né? Tivemos até no passado o município decretando autofalência, ou seja, situações absolutamente inusitadas. As propostas que aí estão, a PEC 45, ela une os 5 tributos, a PEC 110, ela une os 5 e mais alguns, e a proposta de iniciativa do governo, da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, no PL 3887, que cria uma contribuição unindo o PIS e o COFINS a uma alíquota de 12% não cumulativa e 5,8% para instituições financeiras e algumas entidades específicas. O que tem de comum as propostas, né? Ou a PEC 45, a 110, também a CBS, a 3887. Elas buscam atingir uma gama ampla de atividades econômicas. Né? Então, a definição do fato gerador que se está desenhando, operações onerosas realizadas no âmbito da atividade mercantil ou negócio jurídico oneroso, né? Ou seja, busca-se atingir realizados com bens materiais e imateriais, serviços, inclusive locação de bens, cessão de direitos, bens com intangíveis e materiais, para atingir aquela economia digital que aí está despontando. A questão do destino é fundamental, a não cumulatividade plena. Não temos no Brasil tributos não cumulativos. Né? Os tributos que aí estão são cumulativos e aqueles que se autodenominam não cumulativos são parcialmente não cumulativos, porque impõem uma série de restrições à não cumulatividade, de modo que acaba havendo uma oneração em cadeia, uma oneração que acaba fazendo com que o consumidor pague mais e que o produto final se torne absolutamente longe de uma concorrência com produtos estrangeiros. Se busca uma alíquota uniforme, em substituição a toda aquela gama de alíquotas de IPI, de ICMS, ISS, PIS, COFINS, uma alíquota única, fim de incentivos fiscais.
A própria mudança para o critério de destino é um desincentivo natural à concessão de benefícios, né? O que se pretende é que os benefícios sejam concedidos depois do tributo arrecadado, né? Com políticas públicas bem definidas, alocação de recursos para desenvolvimento regional, para desenvolvimentos setoriais, para políticas públicas efetivas, discutidos depois que o dinheiro é arrecadado. O tributo arrecadado por uma entidade, uma agência tributária nacional que recolheria o recurso, faria uma operação de crédito e débito e empurraria a arrecadação até o estado, município, onde houver o consumo do bem ou do serviço, e ali sim seria efetivada a entrega do recurso ao ente federativo competente. Obrigações acessórias acabaria, a ideia é ter uma única obrigação, que seria o documento fiscal eletrônico, que cobriria todas os cupons fiscais, notas fiscais, conhecimentos de transporte, todos os documentos fiscais que hoje aí estão, e se criaria um tributo seletivo. Na PEC 110 fala-se de tributar fumo e bebida, né, porque são mercadorias que provocam uma externalidade negativa, ou seja, oneram em demasia o serviço público de saúde, principalmente, e, portanto, nada mais justo que acabem contribuindo com alguma coisa a mais. A PEC 110 ela também cria esse seletivo e ela vai um pouco além, ela inclui bebidas, ela inclui veículos, combustíveis, energia, comunicação, que é um problema porque energia, combustível e comunicação são insumos e, portanto, acabariam onerando o meio da cadeia. Permite uma série de benefícios fiscais, mas a ideia qual que é? A ideia é que quanto menos alíquotas tiverem, quanto menos incentivos fiscais tiverem, quanto menos bases de cálculo tiverem, menos campos de litígio também haverão, maior certeza haverá ao investidor estrangeiro. E há uma série de distorções no sistema que estão sendo debatidas, uma série de emendas. A expectativa que se coloca é que, de fato, Câmara e Senado estão talvez fechados com a PEC 45 e a 110, unificando os textos, né? E aí talvez até para atender mais a uma guerra de protagonismos, né? Do que vem da Câmara e do que vem do Senado, né? Guerra esta que o governo federal entrou talvez tardiamente com a CBS, né? Anunciando a proposta exclusivamente na CBS para não avançar o campo de competência tributária de estados e municípios, mas a grande realidade é que eu acredito efetivamente que a proposta caminhará nesse sentido. Quando falamos de previdência, há uma série de setores sensíveis, né? Não só previdência, instituições financeiras, construção civil, agronegócio, uma série de setores que detêm particularidades e que submetem essas particularidades ao debate, nas audiências públicas que estão sendo realizadas, mediante a sua base de apoio parlamentar, para que possa apresentar, até nos campos de debate acadêmico, técnico, empresarial, as suas reivindicações, as suas particularidades a serem encaixadas neste desenho, né? Mas a realidade é que precisamos mudar o sistema. Estamos hoje degladiando uma Constituição Federal feita em 1988, quando sequer internet existia. A internet é dos anos 90, né? E corremos atrás para fazer com que a legislação consiga capturar novos negócios jurídicos, uma era de tecnologia que nos apresenta desafios cotidianos. Enfim, eu acho que, de fato, me parece que o protagonismo é do Congresso Nacional. Critico a CBS, não pela CBS em si, mas por ser uma parte da proposta apenas anunciada pelo governo federal. O governo federal anuncia que irá apresentar uma segunda parte tratando da tributação da renda, com foco em dividendos, mas com aquele discurso eleitoreiro de que o dividendo pode aumentar 60 bilhões de arrecadação, isso porque os rendimentos não tributáveis e isentos declarados pelas pessoas no campo ali das declarações de imposto de renda atingem a ordem de 400 bilhões, 15% de 400 bilhões, 60 bilhões. Né? Mas o que está por trás disso também não é colocado à tona, que é a concorrência internacional. A reforma americana reduziu o imposto de renda das pessoas jurídicas para 21%, o nosso aqui é 34%.
Na verdade, é mais do que 34, porque tem restrições de compensação de prejuízo. Nós temos ainda, de 95 para cá, mais de 450% acumulado de inflação. Isso repercute, sim, na apuração de ganho de capital, na alienação de bens, né? O que está por trás da tributação da renda, na verdade, o grande interesse declarado é que as pessoas paguem o imposto de renda em patamares equivalentes, seja de onde vier a renda oferida. E o exemplo que se coloca, o rendimento financeiro tem uma tributação, o próprio sistema de previdência complementar tem as tabelas regressivas, né? Dependendo do tempo que você deixa o recurso, você tributa 35% até 2 anos, se houver o resgate, e 10% depois de 10 anos, até a tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física também aplicável, 7,5% até 27,5%, ou seja, você tem dividendo que é isento, você tem uma série de alíquotas diferentes que causam distorção, que talvez provoquem uma reflexão e um questionamento acerca da igualdade de tratamento na tributação da renda entre todas as pessoas. Neste campo, talvez a gente tenha, sim, um reflexo para as entidades de previdência no que diz respeito ao tratamento, mais para os próprios beneficiários no que diz respeito ao resgate, tributa ao rendimento, tributa ao resgate integral, alíquota regressiva, alíquota progressiva, né? A ideia que está no radar da reforma sobre a renda, que o governo federal ainda apresentará, e não apresentou por quê? Não apresentou porque não está pronta e não apresentou porque é uma reforma fácil de fazer no plano infraconstitucional, né? E tem a questão da folha de salários, né? A CBS atinge de cheio os prestadores de serviço, que têm poucos créditos a serem compensados, e aí o governo vem e sinaliza com uma desoneração da folha de pagamento, né? Mas se desonerar a folha, precisa de uma fonte de recursos para poder custear a Previdência, e essa fonte da onde vem, né? Não dá para aumentar imposto de renda para custear Previdência, não dá para tributar consumo para custear Previdência, então se propõe uma contribuição sobre pagamentos nos moldes parecidos com a CPMF, a alíquota de 0,2 quem paga e 0,2 quem recebe, que talvez aí não alcance nem a metade do valor necessário para suprir a total desoneração da folha. Na perspectiva da tributação sobre o consumo nas empresas de previdência complementar, nós temos aquele dilema, as empresas fechadas, as empresas a previdência aberta, a previdência fechada, a imunidade constitucional, que atinge uma parcela delas, e a abrangência de impostos. Então, dentro de um IBS que iria unificar esses 5 tributos sobre o consumo, em que medida isso iria atingir as entidades de previdência fechadas, né? Na medida em que ela tem uma receita correspondente, talvez, por ser sem fim lucrativo, pelo menos a maioria delas sem fins lucrativos, a taxa de administração mínima para subsidiar o próprio negócio, né? Essa taxa é receita, se é receita de serviço, é serviço para quem, né? Tem a imunidade constitucional, também há um questionamento a respeito disso, a Ana Paula bem colocou, mas numa união de PIS, COFINS e dos impostos de consumo, como é que ficaria a imunidade do 150, inciso 6º-C, né? Arrastaria para a imunidade as contribuições de PIS ou de COFINS que estariam englobadas pelo IBS, é algo que não tem resposta ainda, né? O que se pretende trabalhar com a imunidade, e mudando o conceito, o nosso ranço de ter os tributos sobre consumo cobrados na origem, portanto, nós que não somos as entidades, que não são as consumidoras finais, mas estão no meio da cadeia, tem o hábito de se autodenominar contribuinte do imposto, talvez na percepção de uma imunidade em que o contribuinte efetivo seja o consumidor final, né, talvez a imunidade se dê no consumo, ou seja, essas entidades elas terão a imunidade constitucional representada na não incidência do imposto nos bens que consumirem, né? Ou seja, o desenho que está se fazendo como a mudança de paradigma para a mudança do destino e não para a origem, fará com que os adquirentes de bens que estejam adquirentes ao abrigo da imunidade, usufruam da imunidade
teriam ele o direito de pagar o tributo naqueles bens e serviços que adquirem e reivindicar a restituição imediata perante a Agência Tributária Nacional. Ou seja, a imunidade ela muda de perspectiva, né? Esse é o desenho que se está colocando. As entidades abertas, instituições financeiras, têm fins lucrativos, cobram taxas, taxas são serviços pela administração de recursos, e dentro de um IVA normal que se vê no resto do mundo, inclusive instituições financeiras, é que as taxas dessas empresas compõem efetivamente o seu faturamento decorrente da prestação de serviços e devem ser tributadas normalmente. Essa aqui é a ideia que se desponta na PEC 45. As instituições financeiras têm dois tipos de receita. São as taxas, né, pelos serviços prestados na administração dos recursos dos seus clientes, e o spread bancário, que é a diferença entre o custo de captação do dinheiro e o preço cobrado pelo empréstimo do dinheiro aos seus clientes, né? Em alguns países do mundo, África do Sul, por exemplo, você tem uma desoneração completa do spread bancário, né, dos tributos sobre o consumo. E por quê? Porque esse onerar, inevitavelmente, é repassado ao consumidor com oneração do crédito em detrimento do próprio fomento da atividade econômica, né? E se falarmos das taxas puramente, nada mais normal que você, ao tributar um IVA ou um IBS, as taxas, seja da gestão financeira ou das entidades de previdência privada, elas também confiram o direito de tomar crédito de absolutamente tudo que adquiram a título de bem e serviço e que venha tributado. Eu acho que, assim, dentro da perspectiva da Previdência, são três preocupações dentro desse contexto. A primeira é a tributação sobre o consumo, como mencionei agora, sobre as taxas, tomando cuidado da imunidade, que não é mais aquela perspectiva tratada nos dias atuais. Talvez o segundo grande grupo esteja relacionado a um movimento muito grande de alterar a tributação do rendimento, tabela progressiva, regressiva. A ideia que se está colocando é: pouco importa de onde vem a renda, lucro real, presumido, aplicação financeira, ganho de capital, pouco importa de onde venha o dinheiro, na ponta final, o que é justo é que todos paguem a mesma faixa de tributação. Essa é a ideia que está sendo colocada à mesa como princípio norteador de uma possível reforma da renda. E o terceiro grande grupo, que está fora, talvez, desse debate no âmbito de uma reforma tributária federal, mas talvez mais pontual, como a Ana Paula falou, diz respeito ao ITCMD, as iniciativas já de alguns estados cobrando ITCMD sobre VGBL, a despeito de ser caracterizado pela lei civil como seguro, mas, enfim, há um projeto aqui em São Paulo de 2 deputados do PT, 250, aumentando o ITCMD para 8% e também incluindo dentro da tributação os planos de VGBL, né? Enfim, eu acho que para essa fala inicial, já passei meus 15 minutos aqui, é o que eu estaria trazendo aí para a gente poder debater um pouquinho. Muito obrigada, Eduardo. Foi ótimo conhecer esse panorama aí, global, de como estão as reformas, né, e quais são os princípios que a norteiam. E agora eu vou passar a palavra para o Flávio Martins Rodrigues, ele que também já sempre nos abrilhanta aqui com a sua presença na comissão, no ITCOM. E o Flávio ele é graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele tem MBA em Fundos de Pensão pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é pós-graduado pela Universidade de Harvard e tem um mestrado em Direito Tributário na Universidade Cândido Mendes. Flávio, agora é com você para falar um pouquinho de previdência complementar fechada, onde a gente atua bastante, né, Flávio? E também um pouquinho das abertas. Vamos agora para esse mundo um pouquinho da previdência. O que você está vendo em face aí das reformas e da tributação? Bom, boa tarde, Ana Paula, boa tarde, Ronaldo, Fabiana, professor Wagner, Eduardo. É um prazer estar com vocês, com, enfim, todos aí da OAB de São Paulo. Embora eu seja um advogado do Rio de Janeiro, eu sou também inscrito na OAB de São Paulo, tenho muita honra, temos um escritório aí também bastante ativo em São Paulo. Bom, o tema, Ana Paula se referiu que eu tenho um mestrado em Direito Tributário, mas é um mestrado antigo e que discutia a questão tributária
relacionada à previdência complementar. Especificamente, quer dizer, em estudos anteriores ao mestrado, eu tinha identificado que em todos os países com uma previdência complementar mais desenvolvida, toda a estrutura de criação, de funcionamento da previdência estava calcada numa política pública que tinha como âncora uma estrutura tributária específica. Isso é muito relevante, porque a tributação na previdência complementar, na previdência capitalizada, ela é uma forma de retirar recursos da capitalização. Ou seja, os países que tributam os planos de previdência de forma mais elevada geram benefícios previdenciários complementares menores. E países em que a previdência complementar, os planos, são menos tributados, há uma acumulação maior e, portanto, uma reposição de renda complementar mais relevante. A partir dessa observação, né, da ligação entre valor de benefício previdenciário e tributação de planos de previdência, eu montei aqui uma estrutura em que a gente fala sobre os modelos de tributação que são percebidos no mundo inteiro e executados no Brasil, as distorções que o modelo tributário brasileiro passou a conter a partir de um determinado momento, a discussão do que seria a melhor tributação dos planos de previdência complementar e, por fim, uma revisão do nosso modelo atual de tributação. O Eduardo Sallucci trouxe uma visão muito interessante da proposta de emenda constitucional que revê o nosso sistema tributário, buscando uma isonomia entre os entes tributários, né? Entre, sobretudo, os contribuintes dos tributos. Isso é um conceito muito interessante. Agora, a gente tem, quer dizer, digamos, subsistemas existenciais, jurídicos, operacionais, que acabam tendo que ter um tratamento diferenciado porque não se qualificam como produtos ou serviços da mesma forma que, enfim, uma camisa ou um serviço de fornecimento elétrico. Então, mesmo em países como os Estados Unidos, que têm modelos que buscam tratamentos isonômicos entre contribuintes, há um tratamento próprio para os planos de previdência complementar. E aí eu faço questão de frisar que a ideia aqui da minha explanação não é olhar a entidade de previdência complementar, se prestadora de serviço ou não, que serviços, etc. É uma discussão importante, mas, a meu ver, uma discussão em termos financeiros, econômicos, menor do que a tributação do próprio plano de previdência complementar. Bom, quais são os modelos de tributação? Nós temos, basicamente, três momentos possíveis de tributar na previdência complementar capitalizada. Um momento de contribuições, onde participantes e, eventualmente, patrocinadores, né, empresas empregadoras, fazem os seus aportes. Nós temos um segundo momento em que essas contribuições estão guardadas dentro dos planos de previdência e são investidas em mercado, e esses investimentos devem levar a ganhos sobre esse capital. Então, há enfim, uma agregação de valor sobre esse valor, sobre esse montante de contribuições. E há um terceiro momento, quando o plano de previdência paga, com esses recursos capitalizados, benefícios complementares aos seus participantes e assistidos. Isso é importante a gente ter claro, quer dizer, como lidar nesses três momentos, porque existiriam, grosso modo, dois modelos de previdência complementar. Um modelo compulsório. Então, por exemplo, na Suíça,
todos que ganham acima de um determinado patamar de salário têm que ter previdência complementar. Você gosta, você não gosta, você acredita, você não acredita, a previdência complementar é compulsória. Na Austrália também. Na Inglaterra, hoje, praticamente da mesma forma. E há outros países, como os Estados Unidos e o próprio Brasil, em que a previdência complementar ela é facultativa. E essa base da facultatividade, ela se suporta muito na estrutura tributária que está sendo desenhada. Se a estrutura tributária é uma estrutura tributária incentivadora dessa poupança previdenciária, essa possibilidade ou não do empregador oferecer um plano de previdência e do empregado, ou mesmo do profissional autônomo, ter um plano de previdência ligada umbilicalmente aos incentivos à estrutura tributária. Se o contribuinte, ele, por alguma razão, ele não paga imposto de renda, por exemplo, ele vive de dividendos, certamente ele não vai se filiar a um PGBL, porque senão ele coloca um dinheiro que não é tributado num plano de previdência cujo pagamento vai ser tributado. Então, não faz sentido algum. Então, a estrutura tributária tem que fazer sentido nesses ambientes, sobretudo facultativos. E o que nós observamos? Né? Que o modelo brasileiro, né, seguindo o padrão norte-americano, da lei tributária norte-americana, nós não tributamos no primeiro momento, né, no momento em que as partes fazem contribuições para o plano, o participante, a pessoa física, pode abater até 12% da sua renda tributada anual por aportes em planos de previdência complementar, e a pessoa jurídica, em tese, abate isso também como uma despesa que ela tenha nos seus desembolsos. Ocorre, contudo, que depois de estruturado esse modelo, né, isso na década de 70 e 80, o Brasil sofreu algumas transformações em que o contribuinte, pessoa física, que hoje faz a declaração simplificada, não tem esse benefício tributário, de fato, e a pessoa jurídica, que está fora do lucro real, também acaba não tendo como indicar esse aporte para o plano de previdência complementar. Então, a gente tem uma distorção nesse primeiro momento da vida da previdência complementar. Nós temos hoje uma lei que isenta a rentabilidade dos valores investidos em planos de previdência, tanto abertos quanto fechados, e temos o pagamento do imposto de renda, ou a cobrança do imposto de renda, quando do pagamento do benefício, e aí houve, de fato, uma evolução, né, no que eu diria que não é mais do que um diferimento tributário, que não se pagou no momento 1 e vai se pagar no momento 3, depois que esse dinheiro ficou no momento 2 investido. Há hoje a tabela regressiva, em que o participante pode optar, e há também a possibilidade da parcela deduzir por conta da idade, que é um incentivo, digamos, adicional a esse diferimento. Então, o padrão que a gente estabeleceu e que fazia sentido alguns anos atrás, hoje ele se torna um pouco distorcido e a gente precisa revisitar esse modelo. E é interessante observar, quer dizer, quando a gente está falando de modelo tributário incentivador da previdência complementar, deve vir a pergunta, mas para que a gente vai, por que a sociedade vai incentivar a previdência complementar dessa classe média? Será que não deveria tributar esses recursos, e fortemente, inclusive? E aí vem a resposta, é dizer, o país, ou qualquer país, precisa de uma poupança interna de longo prazo. E o cidadão que renuncia a consumo no curto prazo em favor
de um benefício previdenciário no longo prazo, ele está emprestando esse recurso seu para uma poupança de longo prazo que é capaz, no nosso país, de alavancar o real desenvolvimento que a gente precisa. Eu participo, enfim, acompanhando algumas discussões de incentivos tributários, né, e escuto, não, vamos tributar menos os bens de consumo da linha branca, né, geladeira, fogão, ar refrigerado, etc. Então, a gente precisa de um país com mais ar refrigerado ou a gente precisa de um país com mais estradas? A gente precisa de um país com mais infraestrutura para a gente poder se desenvolver. Então, a discussão da estrutura tributária da Previdência Complementar está ligada, sim, a um modelo de desenvolvimento sustentado de um país, né? E aí a gente olha para os recursos acumulados nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, e vê como esses recursos são importantes para o desenvolvimento desses países. E aí, quer dizer, a gente tem uma discussão, digamos que se imbrica na questão previdenciária brasileira. O modelo tributário determinará que modelo de previdência a gente vai ter. E lembrando que previdência, como o professor Wagner Balera diz sempre, né, é um provimento essencial para um país que se propõe, quer dizer, um país que entregue aos seus cidadãos uma razoável qualidade de vida. Isso é, de fato, muito importante. E a gente tem uma resposta parcial para isso. Os trabalhadores públicos já têm uma solução. A emenda constitucional 103 tornou compulsória, obrigatória, em 2 anos a partir da sua promulgação. Então, a partir de 2021, a gente tem, de novembro de 2021, a Previdência Complementar obrigatória para todos os funcionários públicos. Então, resolveu-se a questão da previdência dos funcionários públicos. Uma parte, até o limite do regime geral, por um regime de repartição simples dentro do próprio ente federado, e quem ganha acima do teto do RGPS vai ter uma previdência complementar, conforme estabelecido no artigo 40, parágrafo 14, na redação atual da Constituição. Mas esqueceram dos empregados públicos e dos empregados privados, sobretudo dos empregados privados, que é a maior massa de mão de obra do nosso país. Ou seja, a gente ainda precisa criar um modelo que acolha a essa classe média que ganha acima do teto do regime geral e que é uma classe média importante. São as pessoas que agregam muito valor pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho técnico ao país. Sem demérito nenhum dos outros grupos de remuneração mais restrita, o que eu desejo para o país é que a grande maioria da população ganhe acima do teto do regime geral de previdência social. E mais, que no futuro a gente possa diminuir o teto do regime geral, sem diminuir renda, e aumentando reposição de renda através da previdência complementar capitalizada, tornando esse país um grande detentor de poupança de longo prazo. E para isso a gente não tem uma resposta. E a gente precisa ter uma resposta. Por quê? Se a gente não trouxer uma resposta logo, o que vai acontecer? Esse grupo que aloca um esforço para o país, né, vai se aposentar no futuro, sem previdência complementar, porque hoje a gente vê não há uma estrutura tributária que faça sentido, majoritariamente, para essas pessoas e seus empregadores. E o que vai acontecer? A gente não precisa lustrar a nossa bola de cristal. Mas essas pessoas, quando se aposentarem, quando deixarem de trabalhar com 65, 70, 75 anos, elas vão querer reposição de renda. E elas serão eleitoras. E elas pretenderão
o que é muito ruim em termos fiscais para o país, que é o aumento do teto do regime geral de previdência social. Quando veio a Constituição de 88, aumentou-se o teto da Previdência, a emenda constitucional de 2003 de novo repôs o teto do regime geral, e isso cria, para as contas públicas que não são capitalizadas, é um regime de caixa, maior pressão em detrimento de capacidade de investimento em saúde, em educação e infraestrutura. Então, a gente precisa pensar agora realmente num tratamento específico para isso. Eu até cheguei a esboçar, num estudo que fiz para a ABRAP no passado, quer dizer, eu acho que a gente podia ter assim, uma pretensão, digamos, moderada, ainda que pretensão e água benta nunca seja demais, né? Mas moderando aí a pretensão, eu acho que a gente podia, talvez no âmbito dessa discussão atual da reforma tributária, pensar como se pensou no tratamento das pequenas e médias empresas brasileiras, que se colocou uma regra constitucional que estabelecia lá no 146.3d que depois lei específica trataria do tratamento diferenciado para essas pequenas e médias, essas médias e pequenas empresas que são fundamentais para o desenvolvimento desse país, que têm alavancado o desenvolvimento desse país. Talvez a gente pudesse acrescentar alguns parágrafos no artigo 202, que trata da previdência complementar, no mesmo sentido, quer dizer, que lei trataria de tratamento tributário específico e incentivador para a previdência complementar capitalizada. E depois a gente discute, dentro, digamos, das possibilidades fiscais que vão se colocando, esse tratamento incentivador da previdência complementar. Partindo já para a minha conclusão, eu colocaria ainda um último tema que eu acho bastante interessante. E também seguindo aí exemplo estrangeiro. Os exemplos estrangeiros não são, a meu ver, obrigatoriamente pertinentes para o Brasil, né? Mas certamente não foi no Brasil que se inventou a roda, e a gente utiliza bastante a roda, e isso é muito positivo, né? Então, exemplos exitosos de outros países têm, a meu ver, podem colaborar bastante conosco. E se a gente conseguir, de fato, ajustar o modelo tributário incentivador dos planos de previdência complementar, com essa vertente de crescimento do país, de acolhimento desse grupo que trabalha, de fato, por esse país e que está sem resposta, que são os empregados da iniciativa privada, nós abriríamos um imenso mercado para a previdência complementar. E aí eu também, dentro de uma visão, digamos, mais holística, paro e pondero, mas espera aí, também, quer dizer, esse novo imenso mercado, como é que ele teria que funcionar? E é interessante uma história que aconteceu na Inglaterra, que na era Thatcher, né, que reorganizou financeiramente a Inglaterra e pôde estabelecer as bases para o grande pulo para a Grã-Bretanha, o que ela é hoje, né? Na década de 80, a Grã-Bretanha era um país com problemas financeiros, com problemas fiscais imensos, né? Até abrindo um parênteses na minissérie The Crown, a última, vai ter uma nova agora, é muito boa. A rainha, lá pelas tantas, está com a irmã dela, que tentou o suicídio. Ela diz, mas eu fui uma boa rainha, o país está com inflação, nós não estamos crescendo, tantos problemas, etc. Né? Era aquele momento, né? Depois chegou a Thatcher, espero que essa nova temporada traga Margaret Thatcher, que deve ser bem interessante, ela conversando com a rainha. E o que eles fizeram?
né, na era Thatcher. Eles fizeram uma estruturação nesses moldes tributários para a previdência complementar inglesa e, abrindo um imenso mercado, se estabeleceu na lei que montava essa estrutura tributária um plano básico muito simples, de contribuição definida, com alguns benefícios de risco, e uma taxa máxima de administração, bem pequenininha. E as seguradoras inglesas procuraram a primeira-ministra Margaret Thatcher e disseram para ela: primeira-ministra, é uma beleza, a previdência complementar vai crescer bastante, mas com essa taxa nós, seguradores ingleses, não podemos trabalhar, porque ela é uma taxa muito baixa, a gente vai ter um fluxo de caixa negativo na gestão desses planos de previdência. E a Margaret Thatcher disse: pois é, eu vi esse número e, de fato, achei um número muito baixo aqui para a nossa indústria, né? Me preocupou. Eu acho que vocês têm razão, não podem entrar num negócio que gere um fluxo de caixa negativo. Mas não se preocupem, eu falei com os seguradores norte-americanos e eles conseguem operar com essas taxas, então vocês não precisam entrar nessa aventura econômica, mas nós vamos abrir o mercado para as seguradoras norte-americanas. Bom, capítulo seguinte dessa temporada, as seguradoras inglesas refizeram as suas contas e puderam, então, oferecer esses planos simplificados a taxas muito baixas. E hoje a gente tem uma cobertura de previdência complementar na Inglaterra que foi crescendo aos poucos, primeiro os empregadores grandes e médios, depois os empregadores pequenos, e hoje mesmo pequenos negócios com 2, 3 empregados já são obrigados a ter planos de previdência complementar e, com isso, a pressão fiscal sobre reposição de renda na previdência pública diminuiu bastante e a Inglaterra é hoje uma potência econômica importante no mundo, né? Está se desligando aí até da Europa e, portanto, quer dizer, conseguiu, a partir dessa reforma na década de 80, estabelecer um modelo eficiente para todos em termos de previdência e de tributação. Então, essa é a minha colaboração para o painel, esperando ter, de alguma forma, ajudado aí no nosso debate. Muito obrigado. Obrigada, Flávio. É sempre bom ouvir o exemplo, né, dos outros países, porque, afinal de contas, é uma forma de criar um paradigma para uma reestruturação que eu acredito que na Previdência Complementar, e nisso você está certíssimo, não passa só por uma reforma tributária, né? Não passa só sobre tributação, passa inclusive como nós enxergamos a Previdência Complementar e o que ela deve alcançar no Brasil, né? Ela não alcançou nem uma pequena parte do que ela poderia alcançar. E isso é uma luta que o setor teria que se empenhar bastante e que está agregado aí um pouco também ao que a gente vai ter de tributação, né? Agora eu vou passar a palavra para o professor Wagner Balera, né? Professor meu, do Galo, aqui do pessoal da PUC, ele é o professor titular de Direitos Humanos da PUC de São Paulo, é o livre docente de Direito das Relações Sociais, também da PUC, é o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da PUC de São Paulo, é membro da Academia Brasileira de Direito de Seguridade Social e é o diretor-presidente do PICOM. Professor, eu sei que está um pouco instável a internet, mas vamos tentar, eu estou fazendo figa, como o senhor falou. Boa tarde a todos, é uma grande satisfação estar aqui na nossa casa, a OAB São Paulo, da qual eu tive a honra de ser conselheiro, integrar várias comissões, e num tema tão empolgante. Se eu soubesse, de fato, mexer bem nesses equipamentos, eu estaria colocando agora na tela aquele sinal dos espanhóis, que é o ponto de interrogação de cabeça para baixo na frente e é aquele na nossa posição tradicional do outro lado. Então, começaria com uma grande interrogação. E a interrogação consistiria no seguinte: será que nós teremos uma reforma tributária?
Essa seria a minha primeira interrogação. E, bom, sem embargo do otimismo que eu vi o Eduardo aqui se manifestar, eu fiquei até com uma esperança, sabe? Olha, será que agora vai? Eu queria começar contando uma pequena passagem da minha vida. E o Flávio diz que tem um mestrado antigo de direito tributário. Eu tenho a impressão que o meu mestrado, que foi justamente em direito tributário, é um pouco mais antigo, é dessa história que eu vou falar, e a Fabiana, que é, digamos, alguém que trabalha muito, o professor Paulo, vai ver lá que eu sou um dos primeiros mestres orientados pelo professor Paulo. Então, eu já sou daquela velha guarda do mestrado em direito tributário. Pois bem, em 1979, preste atenção porque o ano é muito importante. Em 1979, lá na belíssima cidade onde o Flávio reside, foi realizado pela primeira vez na América do Sul o Congresso da International Fiscal Association. Primeira vez que a IFA, que é a mais importante instituição de fiscalistas do mundo, veio fazer um congresso no Brasil. E até o hotel mudou algumas vezes, já não é aquele que está bem no cantinho da praia de Copacabana, né? E qual era o tema? Qual era o tema em 1979? Reforma tributária. O slogan do congresso: uma estrutura tributária para o Brasil. Então, já naquele tempo, o Sistema Tributário Nacional, que é de 1965, né, a emenda constitucional número 18, de 1965, já estava, digamos assim, ultrapassado ou démodé, como a Ana preferiria, ela que mostra lá dos ares da França. Bem, desde então, se fala muito numa reforma tributária. E o Brasil perdeu a grande oportunidade de fazer a reforma tributária na Assembleia Nacional Constituinte. Era lá, de fato, que a representação política deveria ter reconstruído o sistema tributário nacional. Daqui para cá, como sabem bem, nós acompanhamos muito esse assunto, tem havido diversas tentativas. E se chegou tão perto quanto essa, naquele célebre projeto Mussa-Demis, que foi talvez o que consolidou as várias propostas que havia ao tempo, né? E a coisa sempre empaca, porque o problema é da distribuição do bolo. Essa é que é a principal problemática da reforma tributária. Como é que vai ser distribuído o bolo? Eu quero sempre um pedaço maior do que o meu. E essa discussão é que faz com que fique travada a reforma tributária. Então, tomara que o otimismo do Eduardo contagie a todos, inclusive o governo, porque o governo também é um ator importantíssimo nessa área. É ele que vai sofrer os impactos da reforma. Então, o governo, às vezes, pode estar dizendo que ele quer a reforma tributária, ele está fazendo um caminho a látere, exatamente como esse desse projeto de lei. E até faz assim, olha, eu estou com muita pressa. Estou com muita pressa. Depois ele tira a pressa. Não é uma coisa engraçada essa, pessoal? Assim, eu estou com muita pressa, mas de repente, olha, não estou com tanta pressa assim. Acho que a gente pode caminhar mais lentamente. E esse lentamente pode ser daqui 3 meses, quem sabe. É um ano muito atípico esse. E pode ser que todo mundo esteja pensando, bom, temos que resolver isso antes da próxima pandemia. Antes da próxima pandemia, a gente vai resolver a reforma tributária. Pois bem, espero, de fato, que a gente consiga entrar numa discussão para valer sobre um sistema tributário mais justo e equitativo. Para a nossa área, a área previdenciária, da qual a Previdência Complementar é parte integrante, quer dizer, nós, no Brasil, temos um sistema, e nesse sistema a Previdência Complementar integra estruturalmente o sistema, o modelo. A pedra de toque é aquilo que está delineado em um princípio constitucional da maior envergadura, que é o da equidade na forma de participação no custeio.
Quer dizer, qualquer reforma, venha de onde vier, atinja quem quer que atingir, terá que ter como sustentáculo a equidade na forma de participação do custeio. Isto é, a distribuição do encargo fiscal num país gastador como o Brasil, num país que gasta muito, e que é por isso que a tributação é tão elevada, né? A carga tributária é muito elevada, terá que respeitar a equidade. E é nessa medida do respeito à equidade que se travarão as disputas sobre os distintos setores. O Flávio lembrava bem, uma hora se incentiva um setor, outra hora se incentiva outro setor, e a cada vez que se concede um incentivo, diminui a arrecadação, e isso tem que ser coberto por outra via da tributação. Há alguns anos atrás, também, não sei se vocês se recordam, a Receita Federal começou a colocar no site dela, né? No site, digamos, na jaula do leão, colocar a nossa capacidade contributiva. Estava lá um percentual da capacidade contributiva, confessado pelo leão. Então, o leão dizia que nós temos, a nossa capacidade contributiva é de 28% da renda. E, naquele tempo, o leão já afirmava que ele estava comendo 34% da renda. Isso é o próprio Estado. O Estado solenemente, porque o leão é o Estado. O próprio Estado afirma que ele toma mais tributo do que a nossa capacidade contributiva. Hoje dizem alguns que está em 37, 38, 31, depende do critério, né? Então, é uma tributação excessivamente onerosa e que acaba atingindo justamente os trabalhadores. O grande suportador da carga tributária no Brasil é o trabalhador. Então, esse é um cenário extremamente complexo. E é nesse cenário que a gente tem que pensar numa reforma tributária. O que a Previdência Complementar pode esperar? E aqui, naturalmente, como os que me antecederam apresentaram claramente, nós estamos fazendo um esforço, um exercício de futurologia. Porque isso depende, e o Flávio acertou em cheio nisso, isso depende do modelo de desenvolvimento que o país pretende atingir. Quer dizer, aquela palavra progresso, que está na nossa bandeira. A bandeira que às vezes é utilizada até de maneira imprópria, indevida, mas tem lá o norte. O Brasil é ordem, claro, ordenação, né? O saudoso professor Goffredo Teles Júnior dizia, o direito é ordem, e o oposto da ordem é a desordem. E a outra vertente da bandeira é o progresso, que é a nova expressão a palavra progresso, é desenvolvimento. E de que tipo de desenvolvimento se espera para haver a equidade no custeio? Um desenvolvimento integral, no desenvolvimento do homem todo e de todos os homens, como dizia Paulo VI. É um desenvolvimento includente, não é um desenvolvimento excludente. Ora, tudo isso exige que haja um incentivo à poupança de longo prazo, e essa poupança no Brasil, um país que não tem tradição de poupança, ela talvez tenha que ser realizada por intermédio dos mecanismos dos fundos de pensão. Mas isso é consciência política. E a consciência política nós só adquirimos quando se mostra para a comunidade o que está acontecendo, se mostra as realidades distorcidas que o modelo atual apresenta e se propõe um avanço, um progresso, nesse sentido da bandeira, um progresso efetivo, um progresso para todos, e não o que hoje existe, que é um imenso abismo entre aqueles que não têm nada e que pela primeira vez na vida estão ganhando um dinheirinho. Eu uma vez vi uma senhora, eu chorei naquele dia, viu essa senhora falar na televisão, que ela recebeu aquela quantia de R$600 e disse, eu nunca tive tanto dinheiro na minha vida em mãos. R$600, pessoal.
Então, vejam essa enorme disparidade social que existe no Brasil. Então, como traduzir a equidade no custeio numa redução das desigualdades? Talvez o sistema de previdência complementar tenha que dar um passo adiante na conquista dessa redução das desigualdades, mediante utilização efetiva do seu potencial de investimento para processos de desenvolvimento. E aí vem outro problema que nós teremos que enfrentar, se uma reforma tributária mexer, por exemplo, no imposto de renda. Aqui também se diz, olha, o grande perigo não está nas PECs. As PECs não cuidam disso. As PECs não tratam do imposto de renda. Não é objeto das PECs. O grande perigo não é a reforma da Constituição. O grande perigo é que na reforma infraconstitucional, que será subsequente, de certo, vai haver uma reforma subsequente, se afete as bases financeiras que hoje criam incentivo para as pessoas terem previdência complementar. Então, acho que o nosso debate, que é apenas um ensaio de um verdadeiro debate, que só vai ser travado quando nós tivermos os projetos em cima da mesa. Hoje o que existe são suposições, simulações, em que medida o incentivo é importante para o desenvolvimento. Em que medida é através desse incentivo que o desenvolvimento do homem de todos os homens será possível, ou não se tornará uma meta inatingível, uma meta de bandeira só, porque hoje é uma meta só de bandeira, e de fato é uma bandeira que não tremula, porque não há vento para que haja o desenvolvimento. A fase atual do país é uma fase dramática, porque é uma fase onde nós estamos assistindo um progressivo aumento das desigualdades sociais, um aumento sensível da marginalização e da pobreza. Isso está perfeitamente delineado nesse quadro da pandemia, e que talvez uma reforma não será uma tábua de salvação, mas possa ser um alento para quem está esperando alguma coisa de diferente, de fomento ao emprego, novas oportunidades de trabalho, pleno emprego, diz a Constituição, até um projeto utópico, né? O pleno emprego, erradicação da pobreza. A nossa Constituição tem objetivos que são fantásticos no plano do onírico. O plano onírico é uma coisa impressionante que a Constituinte projetou. Mas tudo isso é necessário para que o Brasil tenha uma subsequente etapa de desenvolvimento. Portanto, o que se propõe com um tema desse? Chamar a atenção para as dificuldades que nós vamos enfrentar, são imensas. Se passar, tomara que passe a reforma tributária, uma simplificação é absolutamente imperiosa, e se fala nesse IVA, viu, Eduardo? Se fala nesse IVA desde 1957. Se fala no IVA antes da reforma tributária de 65. Por que se fala no IVA desde 57? Porque a Comunidade Econômica Europeia, que hoje é o sucesso, esse sucesso extraordinário, tinha que se basear numa tributação homogênea. Era necessária uma tributação homogênea. E o tributo que permitiria a tributação homogênea era justamente o IVA, a TVA dos franceses. Então, o nosso IVA foi pré-anunciado exatamente no grande estudo de previdência que a Organização Internacional do Trabalho fez em 1983, no centenário da Previdência. No centenário da Previdência, a OIT realizou um estudo, a Seguridade Social, na perspectiva do ano 2000, nós já estamos em 2020, portanto, até esse estudo já é velho, digamos assim. Mas lá se preconizava que a verdadeira tributação idônea para proporcionar que a Seguridade Social, da qual a Previdência Complementar faz parte, cresça como deve, no sentido da proteção, equidade no custeio, redução das desigualdades, é através de um modelo de tributo tipo IVA, que seria principalmente o carro-chefe no financiamento das políticas de proteção social.
Vejam que se trata, portanto, de um outro IVA, que não é esse IVA dos dois projetos. Não é nem o IVA do 45, nem o do 110. E muito menos o que se pretendia nas práticas anteriores, que passavam ao largo dessa fenomenologia. A crítica que se pode fazer a esses projetos de reforma tributária é que eles parecem completamente dissociados da vênia das necessidades financeiras da Seguridade Social. Não digo as necessidades financeiras da Previdência Complementar, e sim as necessidades financeiras da Seguridade Social. Quer dizer, você acaba de fazer uma reforma previdenciária e se cogita de modificação substancial nas bases de financiamento da Seguridade Social, um dos projetos, inclusive, extingue, uma das propostas, extingue a contribuição sobre o lucro. É maravilhoso, não é? Só que hoje a contribuição sobre o lucro é uma das fontes de financiamento da Seguridade Social. Ninguém quer pagar imposto. Mas, na estrutura fiscal, as despesas não vão diminuir. E as receitas poderão ser afetadas, criando mais um desequilíbrio. Além dos desequilíbrios já existentes, pode ser criado mais um desequilíbrio. Então, eu só queria trazer aqui uma chega dentro desse exercício de futurologia que nós estamos fazendo, para dizer que as coisas não são tão simples, as coisas são, até diria, bastante complicadas, e nós que trabalhamos na área da Previdência, que queremos um sistema de previdência complementar pujante para ser um motor do verdadeiro desenvolvimento, temos que estar atentos ao que vai se propor daqui para frente. É isso. Obrigada, professor Wagner. E mais uma vez a gente vai e volta para um ponto, que a Previdência Complementar precisa definir as suas características, precisa se reconhecer e o papel dela dentro do sistema de seguridade social, o que ela quer cumprir. Né? Então, essa abordagem realmente ela é muito importante. Agora eu vou passar a palavra para a Fabiana, que ela vai fazer 1000 perguntas pertinentes, ela me disse. São dúvidas, acho que todos nós temos, né? Com as 3 brilhantes exposições do doutor Eduardo, Flávio, do professor Wagner, sobre 3 perspectivas diferentes e que nos fazem refletir muito a respeito dessas temáticas, né? A própria indagação sobre os projetos como reforma tributária em geral, né? O Eduardo Sallusti comentou alguma coisa que me parece que é um grande obstáculo, não vou utilizar a palavra empecilho, porque os obstáculos podem ser ultrapassados, mas um dos grandes obstáculos é exatamente essa falta de confiança, né, de credibilidade, que existe não só na relação do contribuinte com o poder público, mas entre os próprios entes da federação. Porque na medida em que as propostas, e eu vou chamar de proposta de reforma tributária, as PECs, né? Porque a CBS eu não vejo nem como uma proposta de reforma tributária, é uma mudança infraconstitucional, pontual, e que nós não, como exatamente por ela estar desconectada de todos os outros, desconectada, nós não temos nenhum projeto já à mesa quanto ao imposto sobre a renda, nenhum projeto já à mesa quanto à desoneração de folha de salários. Então, são promessas desconectadas que não dá nem para trabalhar como uma reforma propriamente dita, né? Então, as PECs, elas estariam mais na toada de uma reforma, mas exatamente por mexer num sistema mais complexo, né? Envolve desde a questão do PIS e da COFINS, que deixam de ser contribuição e passam a ser imposto. Porque a gente vai ter o IBS, né? Um imposto com produto da arrecadação distribuído, ou ainda que tenha competência, um quê de competência legislativa para os estados e municípios dosarem ali suas alíquotas em relação à parte que corresponderia à sua repartição, mas a gente deixa de ter, é algo que depois eu quero perguntar para o doutor Wagner, né?
essa característica de PIS e COFINS que deixa de ser contribuição, passa a ser imposto. Então, além de uma das PECs que propõe a extinção da contribuição sobre o lucro, na PEC 45 também, PIS e COFINS, quer dizer, em ambos os casos, o IBS, que é um imposto, ele vai substituir um conjunto de impostos e também PIS e COFINS que hoje são destinados, né, pelo menos legalmente, para a Seguridade Social, né? E já vimos por um caminho de desvirtuamento disso, que é muito problemático, com a própria desvinculação das receitas da União, né? Então, aquilo que era para ser uma contribuição destinada exatamente ao custeio dessa Seguridade Social, já tem uma parcela do seu produto arrecadado desvinculado, e com a substituição pelo IBS, ela passa completamente a ser um imposto, né? Então, uma das questões que eu gostaria de ouvir, as manifestações, não sei se do professor Wagner pela perspectiva dele da Seguridade Social, do Eduardo pela perspectiva da análise tributária, é como é que isso se encaixa nesse sistema em que eu não tenho... Quer dizer, eu vou tirar uma verba a mais da Seguridade Social, vou deixar nas mãos da União como um caixa geral para aplicar esses tributos, mas que eu não tenho nenhuma garantia, nenhum retorno dessa aplicabilidade nesse ponto, né? Então, acho que isso é um elemento crucial e problemático em relação a essa temática, né, da seguridade como um todo. Um outro ponto das propostas é que elas buscam a simplificação. E eu acho que concordo, acho que ninguém aqui ousaria dizer que o nosso sistema não precisa de uma simplificação, porque realmente as controvérsias, os litígios, as inseguranças, as incertezas são muitas, são inúmeras, né, para cada um dos tributos envolvidos, né? Os conflitos de competência entre ICMS e ISS geram disputas homéricas. No PIS e COFINS, se gera crédito, se não gera, são homéricas também essas discussões. Então, a simplificação é um norte a ser almejado. Mas será que nós não estamos com essas propostas num excesso de simplificação? Quando se fala de uma alíquota uniforme, né? Claro, do jeito que nós estamos hoje, com guerra fiscal, com alíquota para cada um do produto, né? É barra de cereal ou é chocolate? É cosmético ou é base? É sapato ou é sandália de borracha? O que é aquilo? Então, são realmente discussões que nós precisamos voltar a essa simplificação, uma redução de tratamentos diferenciados, uma redução das alíquotas para maior uniformização, seria uma grande contribuição para isso. Mas será que não corremos o risco de ir para o excesso de simplificação? Considerando que os setores da economia como um todo têm um tratamento diferenciado, né? A questão da não cumulatividade. A não cumulatividade para uma indústria, ela vai assumir uma carga tributária muito menor do que um setor de serviços. E isso pode ter impactos econômicos, porque isso vai ser repassado, isso é inevitável para o consumidor final, né? Mas será que não seria necessário, dentro sim de um contexto de simplificação, mas algum tipo de critério diferenciador entre uma indústria e uma instituição de ensino com fins lucrativos, né? Uma instituição de ensino, já que os créditos, né, a mão de obra da pessoa física, que são ali dos professores, não vão gerar créditos, diferentemente de uma indústria em que teria esse crédito mais amplo, né? E a própria questão da confiabilidade nesses pontos, que quando nós falamos de uma não cumulatividade ampla e restrita, isso é o que nós almejamos. Mas em nenhum momento da Constituição, quando ela fala da não cumulatividade do IPI ou do próprio ICMS, ela diz que vai ser restrita. Ela simplesmente fala que vai ser compensado em cada operação aquilo que foi cobrado na operação anterior. E o que foi se construindo foi num âmbito extraconstitucional, a partir do entendimento das próprias receitas federal, estadual
e com o apoio do judiciário, porque afinal ele foi decidindo a respeito desse crédito físico que nós chamamos, né, não crédito financeiro, e o legislador vem, ao regular isso, burlando essa confiança. Nós vemos isso no ICMS, quando num determinado momento ele autoriza, diz que vai autorizar créditos de bens de uso e consumo, mas a cada ano que passa, ele vai postergando isso. E aí, de repente, já fala assim, tá bom, agora é só em 2032. Então, essas relações de estabelecer como que realmente seria um impacto econômico dessa uniformidade, que gera uma simplificação salutar, mas será que não vai ter um impacto econômico reverso? E como poderíamos aprimorar para evitar que uma não cumulatividade que é ampla e restrita venha a se tornar restrita por interpretações outras. E aí a gente já vai estar com uma carga tributária lá em cima, em nome de uma não cumulatividade ampla e restrita, mas ela passa a se tornar, com o passar do tempo, mais restritiva. E aí um outro ponto também, que talvez essa pergunta... Então, assim, dividindo até as perguntas, né? Talvez para o doutor Wagner, para o professor Wagner, a questão do PIS e COFINS acabar se tornando um imposto e perdendo esse destino para a Seguridade Social. Para o Sallusti, essa questão da alíquota única efetivamente para todos os setores e os problemas de uma possível interpretação restritiva e uma aplicação na prática restritiva da não cumulatividade. E para o doutor Flávio, se ele não acha que essa reforma tributária, que hoje deixa o imposto sobre a renda de fora, né? Então a gente está tendo uma série de reformas que é uma unificação, mas que no âmbito constitucional, mas que com relação ao próprio imposto sobre a renda, que tem um impacto tão grande, tão importante na própria escolha e no próprio direcionamento que vai ser dado ao que se quer do país, ao que se quer da Previdência, por exemplo, né? E como isso vem em momentos distintos, né? Será que nós não podemos correr o risco de ter algo distoante entre as PECs, regulando o IBS, e um imposto sobre a renda que venha na contramão de tudo isso, né? Ou seja, uma simplificação de um lado, mas talvez um imposto sobre a renda que não venha tão nesse cotejo, né? Será que não seria necessário nós já discutirmos e pensar, já que nós estamos falando de uma reforma ampla aqui, efetiva, de paralelamente já conduzirmos as discussões em relação ao imposto sobre a renda, tendo, portanto, a necessidade de projetos voltados a esses panoramas, né? São alguns pontos que vêm à tona, né? Que vêm à mente, porque em nome de uma simplificação, às vezes se esquece o caráter da equanimidade mesmo, de um caráter equânime da tributação, né? Então, hoje nós temos uma tributação que ela é regressiva, ela recai mais fortemente em quem tem menos capacidade contributiva, né? E será que essas propostas estariam voltadas mais para um diminuir o conflito, mas deixando um pouco de lado este lado da regressividade que é hoje a tributação e, portanto, de uma melhor distribuição dessa carga tributária? Quais seriam as alternativas, né? Eu sei que aqui a gente está num mundo realmente das bolas de cristal, né? Mas será que nós teríamos alguma proposta, alguma alternativa para unir simplificação com uma tributação equânime, com diminuir a regressividade da tributação? São alguns dos pontos que realmente me tiram o sono quando a gente discute, quando a gente conversa sobre reforma tributária, doutora Ana Paula. Obrigada, doutora Fabiana. E, assim, essa questão da simplificação é também a primeira que me passa pela cabeça quando eu olho em relação ao nosso tema aqui específico, a Previdência Complementar. Será que eu posso realmente pegar qualquer um desses impostos sobre serviços e aplicar na Previdência Complementar? Né? Será que eu posso ter um IVA em cima da Previdência Complementar? Será que eu posso, além do que efetivamente
tributar a previdência complementar fechada do mesmo modo, é bastante sensível essa matéria, principalmente também porque a gente tem que pensar em finalidades, né? Quando você fala que vai tornar uma contribuição um imposto, grosso modo, não é? A gente está desvirtuando finalidades, né? Até a própria contribuição que foi considerada por muito tempo um ornitorrinco entre os tributaristas, não é verdade? Né? Como esse ornitorrinco, né, ele se solidificou e ele tem uma finalidade. Mas vamos começar aqui pelo Eduardo, falando a questão dele, passamos para o professor Valério e para o Flávio, e depois o Galo também, se quiser alguma questão, e daí a gente vai caminhando um pouquinho para o encerramento. Eduardo, vamos lá. Você está otimista, Eduardo. E eu fiquei nervosa, eu passei bastante nervoso. Eu passei bastante nervoso aqui, ó. Falaram, o Flávio me fala do mestrado antigo. Você falou que a Constituição de 88, na qual eu estudei, tá o fim. E o professor falou de uma reforma de 79. Então, estudo a gente sabe o que é, né? O que significa, que a gente precisa fazer uma plástica básica. É difícil mesmo, mas o professor Valera tem razão. A Constituição de 88 ela foi editada num ambiente pós-ditadura militar, em que os direitos individuais foram seriamente ameaçados, né? E aí, por isso, ela acabou tendo, talvez, uma robustez, de alguma forma, até excessiva, né? Tanto é que até nome de colégio você encontra na Constituição Federal, né? Então, é muito difícil. Haja vista, nós que advogamos, todos nós aqui, lembramos que logo após a Constituição Federal, quando tínhamos uma demanda contra o Estado, né, a primeira reação dos clientes era: não, vai ter represália, não quero discutir o tributo, por mais que ele seja ilegal, eu posso sofrer represália. Até hoje, de vez em quando, a gente escuta esse receio, né? Isso é um ranço que veio lá de trás. Agora, isso tem relação direta com o que a Fabiana falou, da confiança, e o professor Valera também mencionou o próprio leão, né? A começar por aí, o símbolo da Receita Federal é um leão, né? A história oficial é de uma campanha publicitária nos anos 80, que acabou colocando o leão como um animal rei da selva e etc., mais leal, mais atento, todo poderoso, etc. Mas a lenda diz que, na verdade, tem uma fábula, né? Na qual o leão ele chama a hiena, o lobo e a onça para ajudar a caçar em épocas difíceis, e na hora de caçar eles conseguem abater uma presa, dividem em 4 pedaços, como combinado, né? E na hora de dividir, a hiena vai pegar a parte dela e fala: opa, o leão chega e fala: não, essa parte vai ficar para mim porque eu, no final de contas, sou mais forte, né? Depois o lobo vai pegar a parte dela e fala: não, essa parte vai ficar para mim porque eu sou maior, eu preciso comer mais, né? O terceiro pedaço, a onça vai pegar o pedaço e fala: não, essa parte também é minha porque eu sou o rei da floresta. Ao final de contas, sobrou uma parte, né? E aí o leão diz: ó, essa parte está aqui, eu quero ver quem tem coragem de vir buscar, né? Então, no fundo, você tem aquelas fábulas que acabam criando esse estigma, né? Temos medo do tubarão devido ao Steven Spielberg. E é um animal dócil, nós não fazemos parte da cadeia alimentar, mas tememos o tubarão, tememos o lobo por conta do chapeuzinho vermelho, e aí por diante. A Receita Federal, o Estado, ele é assustador, né? Por conta dessa história muito recente no nosso país, né? Outro dia eu estava relendo o Código da Vida do professor Saulo Ramos, e ele tem uma passagem épica lá que ele diz que ele, quando era ministro, presenciou uma discussão nas autoridades fiscais, dizendo: não, vamos cobrar esse tributo mesmo aqui por portaria, mesmo que seja ilegal, né? Até porque a gente vai cobrar e poucos contribuintes, é uma estatística, tantos contribuintes vão reclamar, o resto vai pagar, né? E mesmo os que reclamarem, até o processo acabar, vai para governos seguintes, então vamos cobrar isso daí. Ou seja, a ilegalidade institucionalizada, né? Não dá para confiar, essa que é a grande verdade, e a Fabiana tem razão, né? Os créditos de ICMS da Lei Candir, né, que eram para entrar em vigor no ano seguinte, a própria edição da Lei Candir, né, a Lei 8796, ele foi adiado agora para 2033. Né? Provavelmente, se sair uma reforma, né, depois de sucessivos adiamentos, padeceremos sem ver a não cumulatividade a sua plenitude. Né? E, nesse contexto, acho sim que é importante, Fabiana, subir para o texto constitucional
direitos e garantias como a não cumulatividade que você falou. Não adianta falar, não pode dar crédito amplo e atingiremos uma não cumulatividade ampla. Se deixar a cargo do legislador ordinário regular ou legislador complementar que seja, né, sabemos que governos que virão poderão facilmente jogar isso adiante. E da mesma forma, e até aproveitando a situação atual da CBS, que se apresentou uma alíquota de 12%, né, cujos cálculos foram aí questionados, teve gente que pediu pela lei de acesso à informação, foram apresentados os critérios todos, mas o Guedes vem, a televisão diz, não, estamos cobrando 12%, mas a gente não quer aumentar a carga. Né? Se tiver 1 ponto percentual a mais de arrecadação em relação ao que nós reduzimos depois. Né? Esse depois, o pessoal já dá um passo para trás. Bom, depois é o depois que não chega nunca. Né? E a União faz jus a isso. Né? O abuso nas contribuições sociais, né, desde a Constituição de 88, é um panorama. Nós vivemos aí na época de um fim social a 0,5%, 0,6, 0,7, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2, vira COFINS, 3, enfim, é o efeito cremalheira que o professor Fernando Rezende disse, né? Contribuições sociais, gastos obrigatórios, aumenta a despesa e depois você não consegue dar conta, tem que aumentar a alíquota e a gente vive numa espiral tendente ao infinito. Quando a gente trata de alíquotas da uniformização, né, das contribuições junto ao imposto, como faríamos isso? É um problema sem solução. É um problema sem solução. Né? Uma das saídas seria também alterar a Constituição, porque a alíquota prevista para o IBS ele é a somatória de várias alíquotas singulares que estão discriminadas no texto da PEC, inclusive aquelas com destinação específica para a Seguridade Social, enfim, para as finalidades previstas na Constituição Federal. Então, de certa forma, haveria essa possibilidade. O próprio Concefaz, o Conselho de Secretários de Fazenda, apoiou a PEC 45 e uma das exigências que se fizeram era tirar a União fora da gestão da Agência Tributária Nacional. Né? Muito embora seja uma entidade com gestão compartilhada entre todos os entes, os próprios estados desconfiam da União Federal. Né? E isso motiva, mais do que nunca, essa crise de confiança que temos e que enfrentaremos. A PEC 45 ela traz uma proposta de fixação de alíquota interessante. Né? Ela sugere, não sei se todos conhecem, mas enfim, ela sugere no primeiro e no segundo ano a instituição do tributo com 1 ponto percentual e a partir daí no novo mecanismo, base de cálculo líquida, cálculo por fora, não cumulatividade ampla, enfim, atingindo todas as atividades, inclusive aquelas que hoje escapam da tributação sobre o consumo, como locação de bens, etc. Mas ela propõe a fixação de uma alíquota de 1% para poder capturar a capacidade arrecadatória do ponto percentual do novo tributo. Né? A proposta da PEC faria isso por 2 anos, até para evitar distorções devido a eventuais períodos de talvez força econômica maior, ou recessão, ou uma atividade intensa econômica, e a partir daí você consegue fazer por uma regrinha de 3, né? Se 1 ponto percentual arrecada X, né? Tantos pontos percentuais vão arrecadar o necessário a suprir a receita de todos aqueles tributos que estariam sendo substituídos. E a partir daí faz a migração. Aí tem a crítica. Já é complicado, vai conviver o passado com mais o novo. E nessa fase de transição, muitos vão naufragar pelo caminho. Né? Tanto é que há emendas pedindo para encurtar esse prazo, não de 10 anos, mas de 5. Enfim, poderia ser o dia seguinte, não tem, desde que tivesse, sem dúvida nenhuma, um critério técnico balizador para poder gerar a arrecadação necessária para que o Estado possa prover todas as suas políticas públicas, políticas sociais, e não gerar prejuízo enfim, à sociedade em geral. Mas acho que é isso. Professor Wagner, as perguntas da doutora Fabiana sobre o ornitorrinco. Então, vocês se recordam, né, que a Constituição, a formulação original da Constituição, da já velha Constituição de 1988, dizia assim: a Seguridade será financiada por 3 contribuições sociais: a folha de salários, o faturamento e o lucro. Agora a reforma tira
a base lucro. Tira. E o faturamento, que é justamente a segunda fonte, que já existia, antes já existia uma, que era o PIS, grosso modo, e vem a nova, que é COFINS, né? Então, agora estão tirando 2/3, digamos assim, do conjunto de fontes de financiamento da Seguridade Social. Em nenhum lugar da PEC a gente vê um cálculo de atuarial, porque nós estamos mexendo justamente com essa área. Nós estamos mexendo com uma área que depende de equilíbrio financeiro e atuarial. Então, você vai tirar a receita e não se sabe de onde vai surgir a fonte de financiamento. E é interessante que, nesse momento, mexer, por exemplo, na PIS/COFINS, é mexer na fonte de financiamento do seguro-desemprego. Do seguro-desemprego. Que esse dinheiro vai, porque está saindo o benefício do seguro-desemprego. É um dinheiro mais ou menos controlado, que entra e sai. Então, a contribuição que tem um controle mais efetivo é essa. Então, se sai, deixa de ser contribuição, como é que vai ficar o controle? Eu fiquei morrendo de medo dessa agência, até anotei o nome da agência para fazer uma... Como é que chama? A Agência Tributária Nacional. A Agência Tributária Nacional. Eu fiquei morrendo de medo dela. Por quê? Porque o Estado, especialmente o Estado Federal brasileiro, ele não é confiável. Mas não é esse Estado, né? Não é o nosso Estado. É o Estado em geral. E eu me lembrei, quando veio esse tema, o Estado Conexão mais rápida. frio de todos, isso é mentira. E esse Estado não é confiável. Não é um Estado que vai se comportar, um Estado que vai querer exercer um poder como o do leão, que o Eduardo trouxe do leão. É o Estado que vai continuar sendo o leão que manda. Você já pensaram? Vai ficar em termos de uma palavra-chave que, para entender o fim, que é a nossa área, essa palavra-chave é o objeto da Constituição. E no objeto da Constituição era utilizada essa palavra, que foi substituída na redação final da Comissão de Sistematização. A equanimidade é redutora das diferenças. E era isso que estava escrito no texto do projeto. Foi para a Comissão de Sistema. Agora, uma reforma tributária para ser aceitável, para ser justa, a equanimidade. E é por isso que ele apenas faz o que lhe é possível fazer neste momento, alertar para o perigo de que uma ausência de debates faça com que a reforma tributária venha para piorar o sistema. Seria uma grande tragédia se isso acontecesse, mas nós não podemos dizer estamos livres disso. E, de fato, a Fabiana também tem razão no outro ponto. Às vezes, simplificação é algo perigosíssimo, porque simplifica para quem?
Professor, o senhor está ouvindo? Se beneficia com a... Não estão ouvindo? Está cortando muito. Cortando. Eu tenho visto que as propostas estão correndo, digamos assim, né? Estão caminhando celeremente, sem um amplo debate nacional. Isso capazes de virar o jogo. Flávio? Obrigado, Ana Paula, obrigado, Fabiana, pela pergunta. Vou tentar ser bem objetivo. De fato, quer dizer, eu, enfim, acho que a proposta de emenda constitucional tem vários aspectos positivos, mas ela não desenha um modelo de sociedade, ela desenha um modelo de arrecadação. Então, o Estado vai gastar mais, então arrecada mais, vai arrecadar quem, da onde, vamos ser mais justos nessa arrecadação, hoje não é tão justo, etc. Mas falta no país uma discussão de desenho institucional, o que a gente quer como modelo de progresso, como citou o professor Wagner, o que a gente quer como modelo de país do futuro, e isso passa, por exemplo, pela tutela do imposto de renda, prestigiando o diferimento de consumo e, portanto, a poupança nacional, ou prestigiando o consumo imediato numa sociedade de consumo que, a meu ver, não chega a muito lugar a não ser destruição de meio ambiente e, enfim, um aumento da carga produtiva no curto prazo sem sustentabilidade, que é o que a gente tem visto no nosso país. Ronaldo, você tem alguma... Agora a gente já está se encaminhando aqui para as nossas palavras finais. Você tem alguma colocação, alguma pergunta? Só fechar, né? Agradecer a participação de todos. De fato, o debate muito enriquecedor. Como o professor Valera disse, é o início, né? Algo bem embrionário, de muito que tem que ser debatido. E só lembrar que nós estamos falando de um sistema, na minha opinião, é um sistema que eu considero bastante interessante, especialmente se a gente for fazer uma comparação com outros sistemas existentes no mundo, que é o nosso sistema de seguridade social. E quando a gente está falando de, Fabiana bem destacou, o professor Valério já tem destacado também, quando a gente está falando de mexer no sistema tributário, nós vamos ter um reflexo no sistema de seguridade social, que é um pilar importante da sociedade brasileira. A previdência privada é um dos sub-regimes, podemos dizer assim, desse sistema. Então, é o objeto aqui do nosso estudo, é o objeto do estudo da nossa comissão, mas, na verdade, esse readequamento tributário deve ter um importante, ou terá um importante impacto no sistema de seguridade social. O sistema o regime previdenciário, o sub-regime previdência privada, consequentemente. Não vejo uma discussão qualificada, nem no que diz respeito à reforma tributária no âmbito da sociedade, como ressaltou o professor Valério, como não tivemos também no âmbito da reforma previdenciária. No âmbito da reforma previdenciária, ou no âmbito do sistema de seguridade social, nós temos coisas inimagináveis. Por exemplo, o professor Valério ressaltou, previdência basicamente em atuária, e nós nunca tivemos um regime atuarial condizente com as necessidades do Estado brasileiro. E a emenda da reforma da Previdência, ela traz essa necessidade, com alguma discriminação ainda de nível constitucional, o que faz remeter, mas não tinha isso, né? Não era uma obrigação do Estado brasileiro antes. Então, parece que nós acabamos incidindo nos mesmos erros. Espero que, eu também me considero um cara bastante otimista, espero que na reforma tributária seja diferente, que nós consigamos alcançar essa tão pretendida readequação nesse carnaval tributário, mas
que nós não podemos esquecer que determinadas verbas são destinadas para pilares importantíssimos do Estado brasileiro. O sistema de seguridade social é um deles, ou o principal deles, é um bom sistema, a previdência privada faz parte e a ela tem que ser dada a devida atenção, sob pena dela minguar ao longo dos anos, né? Como o Flávio mencionou. Ao invés de nós conseguirmos boas reservas de planejamento para o equilíbrio de parcela considerável da sociedade no futuro, nós vamos ter ou essas reservas dissipadas, ou então a previdência privada minguada, porque serão outras as opções de tentar se garantir esse futuro. Veja essa possibilidade também, né? Os incentivos, e o tributário, no que diz respeito à previdência, vejo como também determinantes, eles são muito importantes. Na medida que deixa de haver um incentivo tributário para essa previdência privada, a educação econômica hoje é diferente e ela vai canalizar para um outro tipo de aplicação, que também pode ter como perspectiva o resguardo financeiro, o equilíbrio financeiro futuro, mas não no âmbito previdenciário, e eu vejo que isso não seria bom para o sistema como um todo. Então, é isso, Ana, e mais uma vez um prazer ter a oportunidade de participar num painel tão qualificado como esse. Fabiana, para suas considerações finais, antes de passarmos para os painelistas falarem também as suas considerações finais. Primeiro, eu acho que eu queria cumprimentar a todos pela organização deste evento, que traz exatamente essa ideia de apresentar os principais pontos da reforma ou das propostas de reforma, de trazer os pontos positivos, aqueles que precisam ser aprimorados, as possíveis consequências negativas, para que haja efetivamente esse debate, para que todos estejam cientes e se sintam instigados cada vez mais a difundir e a debater. Afinal de contas, seremos todos nós os afetados no futuro por quaisquer modificações ou não modificações no nosso sistema. Então, acho que foi muito produtivo ouvir as opiniões, as considerações a respeito de tão relevantes pontos, e seguimos aqui com a cabeça, com a mente aberta e com a mente fervendo, com tantas informações, para que continuemos discutindo e colaborando com esse debate. Fabiana, eu agradeço muito a sua participação, e como aluna do professor Wagner, como aluna do professor Paulo de Barros Carvalho, eu sempre entendo que a tributação, a finalidade dela só pode ser social, né? E para isso, justamente, é que se tem que ter um programa para ela, né? A gente não tem uma tributação boa sem um programa bom de Estado, sem uma política boa de Estado, com uma finalidade que se queira alcançar. A tributação não deveria, em tese, servir só para resolver problemas imediatos de caixa, né? Ela deveria servir para perseguir um fim que aquela sociedade quer chegar. Mas isso é um debate ainda maior do que esse e vai ter que ficar para uma próxima vez. Agora eu vou passar a palavra ao Eduardo, ao professor, ao Flávio, para as considerações finais e a nossa despedida, que chegou o nosso tempo de webinário e precisamos, infelizmente, terminar. Hoje aprendi aqui nessas 2 horas muitíssimo, o que eu desde já agradeço muito. Eduardo. É uma alegria estar aqui, poder ter compartilhado com vocês um debate tão enriquecedor. E quero dizer que a política e o direito, eles não necessariamente andam juntos, né? E isso assusta, isso preocupa. E o momento que nós vivemos com o projeto de reforma tributária caminhando a passos largos, precisa de todos nós. Precisa de debates como esse, precisa de pessoas
que conheçam as respectivas matérias, que tenham experiência de vida, que tenham conhecimento técnico. Os deputados parlamentares são jogadores de futebol, tem médico, tem palhaço, tem economista, tem engenheiro, tem advogado também, mas a grande verdade é que o Brasil precisa de pessoas como vocês, que venham ao debate, que venham com críticas construtivas, que sugiram, que agreguem. Então, eu acho que eventos como esse, Ana Paula, de minha parte, pode fazer um por dia. Quero deixar aqui a porta aberta, se eu puder levá-los ao CECIF, ao NEF, que tem um diálogo muito bom com os parlamentares que estão tratando desse tema. Estou à disposição para fazer essa ponte e acho que é fundamental que a gente consiga agora pontuar, criticar e tentar, de alguma forma, agir para que a gente possa, talvez, ter um resultado que permita um país melhor a todos nós. Muito obrigada, Eduardo, e sem dúvida esses canais são importantíssimos para que a gente chegue a um projeto e, quem sabe, a uma reforma efetiva que seja benéfica para todos os setores, inclusive para a Previdência Complementar, que finalmente se decida, né, qual é a base de cálculo, né, Flávio? Professor Wagner, para as palavras finais. Só para dizer a minha alegria de estar participando de mais um evento promovido pela OAB São Paulo, juntamente com o IPCOM, AMES, as várias comissões, a FIBECAF, que é nosso parceiro institucional já dessas jornadas, e espero que tenhamos muito mais consciência das profundas alterações que uma reforma tributária vai transformar a sociedade brasileira. Vamos lá. Não dá para esperar as consequências de 2032, porque 2032 é tão distante quanto está 2014, é mais ou menos com 14 mil anos, que é o que falta para Vega assumir a posição de estrela polar, num país como o Brasil, fazendo as devidas adaptações. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Flávio, para suas palavras. Bom, eu, enfim, queria agradecer o convite e me lembrei de uma observação da minha filha, que está no seu primeiro emprego, e eu perguntei para ela se ela estava gostando. É uma empresa de tecnologia, embora ela seja advogada, e ela disse: pai, eu estou gostando muito porque lá todo mundo é inteligente. Então, eu passei uma tarde com muitas pessoas inteligentes e isso me deixa muito feliz. Queria agradecer a oportunidade. Claro, muito obrigada. Inteligente também é você e que sabe muito sobre a nossa matéria e é um fã de The Crown. Olha lá, a rainha está lá, ó, dando tchauzinho, que eu sou fã da Beth. Então, muito obrigada. Vamos esperar a próxima temporada do The Crown, que eu também estou esperando, com a Margaret Thatcher, que eu também tinha uma certa admiração, porque aquela mulher, realmente, a Dama de Ferro, não era simples, mas foi um prazer imenso passar uma tarde com as pessoas aqui muito inteligentes. Obrigada, obrigada a todos. Se cuidem. Obrigada às pessoas que nos assistiram. Né, que nós tivemos uma audiência muito bacana, e obrigado ao AB, o pessoal que está aqui possibilitando tudo isso, o Matheus, a Marina, que fizeram possível esse webinar. Muito obrigada e tenham uma ótima tarde, uma ótima noite, e até o próximo, que o Eduardo já deixou a porta aberta, então eu não vou ter vergonha de convidar. Muito obrigada, boa noite, até.